Olá, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos à correção da segunda parte da primeira semana do PET do segundo ano do ensino médio. O primeiro vídeo ficaria muito grande se fosse em uma parte só, então a partir de agora você acompanha a correção das questões 6, 7, 8, 9 e 10 da primeira semana do PET do segundo ano, volume 4. Então vamos lá. Bom, na primeira parte, nós trabalhamos com a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Agora, nós vamos trabalhar com a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, a soma dos termos da PA finita, que é a que está definida aqui, é Sn igual a 1 mais a n que multiplica n sobre 2, onde o Sn representa a soma dos termos que nós estamos procurando, o A1, o primeiro termo, o AN, o termo geral ou o último termo, e o N, o número de termos dessa progressão. Então, vamos às atividades. Bom, a atividade 6, ela pede para a gente determinar a soma dos 11 termos, na letra A, né? A soma dos 11 termos da PA 5, 8, então nós temos uma progressão cujo primeiro termo é 5 e a razão é 3, né? Para a gente definir a razão aqui é só subtrair o segundo termo do primeiro. Então, 8 menos 5, 3 é a razão dessa PA. Por que a gente precisa da razão aqui se a gente está trabalhando com a fórmula de soma? Percebam que para a fórmula da soma eu preciso do AN. Então, se eu quero a soma dos 11 termos, eu preciso saber quem é esse 11º termo. Então, nós vamos utilizar a fórmula do termo geral para encontrar esse valor e só depois definir a soma de todos esses termos. Bom, então nós temos que o termo geral, a fórmula do termo geral da PA é a n igual a 1 mais n menos 1 que multiplica a razão. Então, nós vamos procurar aqui o A11, o 11º termo dessa progressão. Então, nós teremos que o A11 vai ser igual a 5, que é o A1, mais 11 menos 1, se eu estou procurando o 11º termo, então eu estou lidando com uma PA com 11 termos, vezes a razão, que como a gente já viu é 3. Então, nós vamos ter aqui que o A11 vai ser igual a 5 mais 30, né? Porque nós temos 11 menos 1 igual a 10 e 10 vezes 3 igual a 30. Então, o 11º termo dessa PA é 35. Agora, eu vou encontrar a soma utilizando a fórmula. Então, a soma desses 11 termos vai ser o primeiro termo, que é 5, mais o último termo, que nós encontramos, que é 35. Tudo isso multiplicado pelo número de termos, que é 11, e dividido por 2. Então, essa soma aqui vai ser 40, que é 35 mais 5, vezes 11, tudo isso dividido por 2. Para facilitar, eu vou dividir primeiro, né? Já que eu tenho multiplicação e divisão, eu posso fazer a divisão primeiro, não vai atrapalhar em nada. Se fosse uma soma, subtração, isso aqui não seria possível, tudo bem? Mas aqui é possível a gente fazer, então nós teremos aqui 20 vezes 11. A soma dos 11 termos da nossa PA vai ser, então, 220. Não tem alternativa, né? Mas tá aí a resolução. A letra B, que nós faremos em seguida, ela pede a soma dos 9 termos da PA e da PA aí com menos 5, menos 10. Então, a gente já consegue identificar a razão dessa PA como menos 5. É uma PA decrescente. Então, você percebe a primeira PA, ela é uma PA crescente. Se a razão é positiva, a progressão ela é crescente. Quando a razão é negativa, ela é decrescente, é o caso da letra B. Então, para achar a soma dos 9 primeiros termos, nós precisamos naturalmente do A9. Então, nós vamos calcular isso aqui, usando novamente a fórmula do termo geral. Então, o A9 é o que nós estamos procurando. Ele é igual a menos 5, que é o A1, mais
9 menos 1, onde 9 é o número de termos, e tudo isso multiplicado pela razão, que é menos 5. Então, o termo que nós estamos procurando aqui, ele vai ser menos 5 mais. Aqui nós vamos ter 8 vezes menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 40. Eu vou colocar entre parênteses para que a gente não se esqueça da multiplicação de sinais, porque aqui vai ser necessário, né? Menos 5 mais com menos, então dá menos 40. Então, o resultado aqui, o termo A9 é menos 45. Agora sim, nós vamos calcular a soma desses 9 termos. Então, o S9, que nós estamos procurando, vai ser igual ao primeiro termo, que é menos 5, mais o último termo que nós encontramos aqui, menos 45. Já pode colocar menos lá direto, tá? Mas estou colocando aqui só para a gente se lembrar de multiplicar sinal. Um sinal errado atrapalha tudo aqui. Vezes 9, que é o número de termos, tudo isso dividido por 2. Então, nessa soma aqui, nós teremos, olha, menos 50, menos 5, menos 45, dá menos 50, vezes 9, dividido por 2. Vamos dividir o 50 aqui para ficar mais simples. Então, fica menos 25 vezes 9. E o valor da soma aqui vai ser menos 225. Então, tá aí a resolução para vocês. A letra C, ela quer definir a soma dos 6 primeiros termos da PA, em que o A1 vale menos 9 e a razão vale menos 7. Então, vamos iniciar calculando o A6, o sexto termo. Então, nós temos que A6 é igual a menos 9, que é o primeiro termo, mais 6 menos 1, onde 6 é o número de termos, vezes 7, que é a razão. Então, nós teremos que o A6 é igual a menos 9, mais 35. 6 menos 1 é 5, e 5 vezes 7, 35. Então, o nosso sexto termo vai ser igual a 26 positivo. Sinais contrários, eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Agora, a gente vai encontrar a soma dos 6 termos, como foi pedido na questão. Então, nós vamos ter menos 9, que é o primeiro termo, mais 26, que é o sexto termo, que nós acabamos de encontrar, vezes 6, que é o número de termos, dividido por 2. Aqui a gente já pode dividir, então a soma vai ser igual a 17, menos 9 mais 26, a gente subtrai e mantém o sinal do maior, vezes 3, que 6 dividido por 2 é 3. Então, a soma dos termos aqui é 51. Tá aí a resolução. Vamos agora para a letra D. A letra D pede para calcularmos o número de termos de uma PA em que a soma é igual a 170, o primeiro termo é 7 e o último termo é 64. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós não vamos precisar da fórmula do termo geral. Com os valores que nós já temos disponibilizados pela questão, vai ser possível utilizando só a fórmula da soma. Então, ele diz que a soma dos termos, que nós não sabemos quantos são esses termos, mas eu sei que a soma é igual a 710. Então, isso tem que ser igual ao primeiro termo, que a gente viu lá que é 7, mais o termo geral, ou o último termo, que é 64, tudo isso multiplicado por n e dividido por 2. Aqui, olha, nós vamos multiplicar cruzado, tá? 170 é um número inteiro, então eu posso falar que ele está multiplicado por 1, dividido por 1. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui para resolver essa questão. Então, eu vou ter aqui que 7 mais 74 vai dar 71n, e isso vai ser igual aos 710
multiplicado por 2. Isso vai dar 1.420. Então, o valor de N vai ser 1.420 dividido por 71. Nós vamos chegar aí a um total de 20 elementos. Tá aí a resolução. A questão número 7, ela fala que um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 quilômetros na primeira hora, 38 quilômetros na segunda hora, 34 quilômetros na terceira hora e assim por diante. Então, nessas condições, pede para determinar na letra A quanto, né, ele vai percorrer na quinta hora. Então, a gente pode perceber aqui que é uma PA decrescente, cuja razão é menos 4. Então, a cada hora que passa, ele reduz 4 quilômetros no percurso percorrido, né, na distância percorrida. Então, na primeira hora, 42, na segunda hora, menos 4, 38. Então, aqui eu só continuei subtraindo. Então, 34 menos 4, 30 quilômetros. E na quinta hora, 30 menos 4, ele vai percorrer 126 quilômetros. Nós precisamos da quinta hora porque ele quer saber aí quanto ele terá percorrido no total no final das 5 horas. Então, ele quer a determinação aí da soma dos 5 termos, ou seja, dessas 5 horas de corrida. Então, nós vamos ter que essa soma é igual a 42 quilômetros, é a velocidade inicial, é a distância inicial, mais 26 é a distância que ele percorre na última hora. Tudo isso vezes 5 é o total de horas que ele se exercita por dia sobre 2, como é a nossa fórmula da soma da PA. Então, a gente tem que essa soma aqui, olha, 42 mais 26, isso dá 68, vezes 5, dividido por 2. Vou dividir primeiro, então a gente vai ter aqui 34 vezes 5. Ele percorre aí, ao longo dessas 5 horas, 170 quilômetros. Aí a resolução, isso aí, questão número 7, letra A, 26 quilômetros na quinta hora e o total nas 5 horas, 170 quilômetros. Questão número 8, ela diz que Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia, e a partir do segundo dia ele correrá 250 metros a mais do que havia percorrido no dia anterior. Então, cumprindo a programação, quer saber quantos quilômetros no total ele terá percorrido em 30 dias. Nesse caso, eu preciso saber qual vai ser a distância que ele vai percorrer no 30º dia, né? Eu consigo aqui a razão, então ele aumenta 250 metros a cada dia na sua corrida. E para eu somar os 30 dias, eu preciso começar achando o valor do A30. Então, nós vamos trabalhar aqui com a fórmula do termo geral. Vocês percebam que ele dá a distância percorrida pelo Márcio em metros, mas quer a resposta em quilômetros. Então, nós temos duas opções. Trabalhar com quilômetro desde o começo. Então, por exemplo, 500 metros é meio quilômetro, 0,5. Ou a gente pode trabalhar com metro e no final lembrar de dividir tudo por 1000. No caso aqui, para não ficar contas tão grandes, eu vou trabalhar já passando tudo para quilômetro, tá? Então, todas as medidas aqui eu transformarei de metro para quilômetro. Para fazer isso, é só dividir a medida em metro por 1000, ok? Então, o A30, que aqui nós estamos procurando, ele vai ser igual ao A1, que é 500 metros ou 0,5 quilômetros, né? Meio quilômetro, mais 30, que é o número de dias aí do treino dele, menos 1. Tudo isso multiplicado por 0,25. Né? É o 250 dividido por 1000, é 1/4 de 1 quilômetro. Então, esse A30 aqui vai ser 0,5
mais, aqui nós teremos 29 e o 29 vezes 0,25 vai dar 7,25. Somando aqui, no 30º dia, ele vai percorrer 7,75 quilômetros. Isso aqui já está em quilômetros, ok? Não se esqueçam disso. Se nós estivéssemos trabalhando em metros, a gente teria chegado a 7.750 metros. Se você chegou nesse valor, não está incorreto. Lá no final é só transformar em quilômetro. Agora vamos determinar a soma. O que eu quero, na verdade, saber é a soma dos 30 dias. Quantos quilômetros ele vai percorrer em 30 dias de treino. Então, essa soma vai ser igual à quantidade de quilômetros que ele percorreu no primeiro dia, que vai ser meio quilômetro. Então, nós temos aqui 0,5. Mais o que foi percorrido no último dia, que nós encontramos, que é 7,75. Tudo isso multiplicado por 30, que é o número de termos, e dividido por 2. Aqui a gente já vai dividir. Vou somar aqui 0,5 com 7,75. Isso vai dar 8,25 vezes 15. Nós já dividimos o 30 ali por 2. Isso está dando um total de 123,75 quilômetros. A questão é a letra C, né? É a correta. Se por acaso você tiver feito tudo em metro, então você chegou aí no total de 123.750 metros, é só dividir por 1.000 que você chega no valor da letra C em quilômetros. Questão número 9, ela fala que jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio e o jogo tradicional é a paciência. Ela utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. Então, a primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna 2 cartas e assim sucessivamente até chegar na última coluna com 7 cartas. O que a questão quer saber é a quantidade de cartas que formam o monte. Esse monte ele é formado pelas cartas restantes. Então, uma parte das cartas vão ser usadas nessas colunas aqui e o que sobra é o monte. Então, eu preciso determinar quantas cartas tem aqui nessas colunas. Eu preciso somar, né? Então, eu vou achar a soma dos 7 termos aqui dessa PA. Então, eu vou ter o primeiro termo, né? Que é 1, tem uma carta na primeira fileira, mais 7 cartas na segunda fileira, com um total de 7 fileiras ou 7 colunas, tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui 1 mais 7, 8. Deixa eu consertar esse 8 que ficou muito feio. Então, nós teremos que a soma dos 7 termos é 8 vezes 7 sobre 2. Aqui é vezes, eu vou dividir primeiro. Então, nós vamos ter 4 vezes 7. Então, ao todo aqui nessas 7 colunas serão 28 cartas. Como eu quero saber quantas cartas formam o monte, é só a gente subtrair as 52 cartas do baralho, menos as 28 cartas que foram colocadas em colunas. Nós temos 24 cartas formando o monte, ou seja, letra B. A questão número 10. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, nós temos aí para o primeiro ano uma estimativa de produção de 50,25 toneladas, para o segundo ano, 51, né, para 2013, 51,50 toneladas. Então, a gente percebe aqui que a razão, né, o crescimento, se dá a 1,25 toneladas a cada ano.
A questão, ela quer definir a quantidade total de arroz em toneladas que será produzida no período de 2012 até 2021. Então, nós vamos ter que calcular a soma dos termos dessa PA. Mas, para isso, eu preciso saber a quantidade de arroz que vai ser produzida no último ano, que é o ano de 2021. Nós temos ao todo aí um período de 10 anos, onde o 10º ano é justamente 2021. É a quantidade, é o que eu vou procurar. Eu quero saber quantas toneladas vão ser produzidas nesse ano. Então, o A10, né, que é o nosso 10º termo, será igual a 50,25, é a produção do primeiro ano, mais 10 menos 1, aqui eu vou trabalhar novamente com a forma do termo geral, ok? Vezes 1,25, que é a razão, né? Aumenta 1,25 toneladas a cada ano. Então, aqui nós vamos ter 50,25 mais 10 menos 1, 9, e vezes 1,25, isso vão dar 11,25 toneladas. Então, somando esses valores, nós vamos ter que a produção no ano de 2021 vai ser de 61,5 toneladas. Agora, eu vou definir a soma ao longo desses 10 anos. Então, a soma, o S10, vai ser igual a 50,25, é a produção do primeiro ano considerado, mais 61,5 toneladas, é a soma do último ano, é a produção do último ano. Tudo isso multiplicado por 10, é o número de anos que está sendo considerado, e dividido por 2, que eu já vou dividir. Então, 50,25 mais 61,5, isso vai dar 111,75. E multiplicado por 5 aqui, já que eu já dividi o 10 por 2, isso dá 558,75 toneladas. Vamos voltar lá? É a letra D. 558,75 toneladas. Tá aí a resolução. Bom, então aqui nós encerramos o vídeo com a segunda parte da primeira semana de resolução. Os próximos vídeos têm a resolução das próximas semanas. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho. O PET 5 vem aí e a resolução dele também vai ser postada aqui no canal. Até mais!